retirada de 9 bilhões e meio de reais daquele plano de contingência, né, da gestão do presidente Lula prova que o novo arcabouço fiscal virou uma ficção. Um levantamento da IFE, que é a Instituição Fiscal Independente, mostra que entre 2023, primeiro ano do governo Lula, e 2025, cerca de 324 bilhões de reais já foram retirados da conta oficial do equilíbrio das contas públicas, da meta fiscal. Outras decisões do governo vêm sobrecarregando ainda mais as contas públicas e até desrespeitando a regra fiscal. E para a gente explorar mais esse assunto, eu chamo agora o diretor executivo da IFE, Marcos Pestana, com quem eu tenho o prazer de dividir tela, de receber aqui no CNN Money News. Seja muito bem-vindo. Bom dia, Marcos. Bom dia, obrigado pelo convite, mais uma vez aqui na CNN. Marcos, a gente acompanhou esse levantamento com uma série de gastos que foram retirados da meta fiscal. Entre eles, por exemplo, cito aqui a PEC da transição, né? Cito também esse ressarcimento da fraude do INSS. Agora, mais recentemente, o que não está computado, inclusive, nesse número, né? Esses 9 bilhões e meio que vão ser utilizados para abastecer os fundos que vão operacionalizar algumas dessas políticas de auxílio. Eu queria te perguntar exatamente, para que a gente tem um arcabouço fiscal se a gente pode retirar 300 bi em 3 anos? Olha, o grande termômetro do endividamento público é a relação dívida-PIB. Esse é o grande indicador que todo mundo presta atenção. Os investidores, as agências de rating, todos os agentes econômicos relevantes. E esse dado, a relação dívida-PIB, ela é formada pelo resultado primário, pela taxa de juros e pelo ritmo de crescimento da economia. Essa é a realidade. Quando você tem déficit, o governo gasta mais do que tem, aumenta a dívida. Você não abate dívida com uma poupança operacional do governo para fazer face, pelo menos, ao pagamento de juros. As metas, qual é o sentido de um arcabouço e de metas fiscais? É ancorar as expectativas, é transmitir confiança que nós estamos num bom rumo. E aí tem que separar o joio do trigo. É natural que algumas despesas imprevisíveis, como foi o caso da pandemia, como foi o caso da tragédia no Rio Grande do Sul, a tragédia climática, e agora ninguém podia prever na votação do orçamento essa ação agressiva do governo Trump, que resultará em prejuízos enormes a grandes segmentos da economia brasileira. Então, é natural que haja expedientes para gastos extraordinários. Mas não é o caso, por exemplo, de precatórios. Precatórios que estão, em grande parte, quase metade deles, fora da meta e que existe uma discussão de uma emenda constitucional para, inclusive, aliviar uma parte maior dos precatórios. E aí não adianta, porque não ancora as expectativas, porque os agentes de mercado, aqueles que tomam decisões de investimento, sabem fazer as contas. Então, uma coisa é o mundo real, é o crescimento da dívida. Outra coisa é a parte institucional legal, é cumprir ou não a meta. É muito ruim o governo não cumprir a meta, mas não adianta nada cumprir a meta se valendo de expedientes que todo mundo percebe que, na verdade, a dívida vai crescer e que não há um efetivo equilíbrio das contas públicas. Marcos, aí eu reitero essa questão, né? A gente tem, inclusive, uma perspectiva, você citou o reingresso, por exemplo, né, dos precatórios dentro das contas do governo, né, compondo exatamente o resultado primário a partir de 2027, se eu não estou enganado. A gente tem uma perspectiva de um aperto do ponto de vista de restrição orçamentária ainda mais significativo ano após ano, isso se nada for feito do ponto de vista da despesa. E eu queria entender o que o governo, ou, né, ou a gestão federal, não este governo, qualquer tipo de governo poderia fazer exatamente para que a gente tivesse uma saúde fiscal um pouco mais relevante, inclusive beneficiando o próprio governo, né, porque teria espaço fiscal, por exemplo, para investimento, para medidas emergenciais como essas que a gente tratava anteriormente. O que poderia estar na pauta nesse momento que deveria estar sendo discutido? Olha, o governo terá espaço zero
em 2027. É um estrangulamento radical. Todas as receitas serão comprometidas com despesas obrigatórias que têm mecanismos de crescimento automático. Então, o que nós estamos dizendo? Essas são as projeções da instituição fiscal independente e do próprio governo, que está presente na LDO que está sendo discutida no Congresso Nacional. Isso quer dizer que o investimento será zero, você não terá PAC, Programa de Aceleração de Crescimento, ferrovias, rodovias, projetos de moradia, saneamento, exceto educação e saúde, que são protegidas por vinculações constitucionais. Todos os outros setores não terão autonomia e flexibilidade no investimento e no custeio das políticas públicas. Isso é uma situação gravíssima. E o que importa mais é a própria realidade, não é o cumprimento de meta é muito importante para sinalizar para os atores econômicos que nós estamos no rumo certo. Então, é importante cumprir as metas. Mas, mais do que isso, é a situação de fato. E a situação de fato, em 2027, é de um estrangulamento absoluto. Obviamente, o próximo governo, seja ele quem for, qualquer um que for candidato a presidente, terá que promover uma profunda reforma fiscal, porque ele não terá poder algum discricionário sobre o orçamento público. Ele não poderá implantar seu programa de governo, que será eleito nas eleições de 26. Então, fatalmente, seja quem for o presidente da República, seja qual for a composição do governo, nós passaremos por uma profunda reforma das finanças públicas, porque é impossível permanecer assim. E aí passa por uma série de questões, não tem bala de prata, são uma série de medidas. Rever incentivos e renúncias fiscais, revisitar a questão previdenciária, acabar com as vinculações e indexações de despesas orçamentárias, flexibilizar o orçamento, visando dois grandes objetivos: estancar o crescimento da dívida e recuperar a capacidade de investimento, porque o Brasil é extremamente carente de investimentos em infraestrutura e ciência e tecnologia, que é o que determina, junto com a educação de qualidade, o aumento da produtividade. Se a gente não fizer isso, nós vamos cada vez mais perder posições em relação a outros países. Os países asiáticos, em média, investem 35% dos seus PIBs. O Brasil está investindo 17%. O PAC, que é o conjunto de projetos estratégicos selecionados pelo próprio governo e aprovados pelo Congresso, o PAC está orçado esse ano a apenas 60 bilhões, que é muito pouco para um país de dimensões continentais como o nosso. Nós temos, o presidente da República tem de receitas primárias líquidas 2 trilhões e 300 bilhões. No entanto, só 60 ficam para investimentos em infraestrutura e ciência e tecnologia. É muito pouco. E isso vai tender a zero. Então, fatalmente, nós teremos, no caso específico das medidas de atenuação da situação provocada pela agressiva política comercial do governo americano, nesse caso era impossível prever. Aí é preciso realmente reconhecer que o governo não tinha como, quando propôs o orçamento de 2025, ele não tinha como prever que isso tudo ia acontecer. Então, nesses casos específicos, pandemia, tragédia climática do Rio Grande do Sul, a reação às medidas comerciais do governo Trump, aí se justifica tirar da meta. Mas são coisas pontuais, episódicas, que não são recorrentes. Diferente de precatório, porque o que eu estou te dizendo, você está correto, em tese, em 27, os precatórios voltam para dentro da meta. Mas
está em vias de aprovação uma PEC que altera isso para os próximos 10 anos, de 27 até 37. Então, não adianta, não adianta fazer uma política de auto-engano. Não adianta maquiar os números, porque todo mundo importante que depende desses indicadores, que olha os números da economia para fazer investimentos ou não, para se posicionar como ator econômico, todos eles sabem fazer conta. Então não adianta tirar ou pôr se a dívida vai crescer assim mesmo, porque a dívida é o mundo, é a vida como ela é. E aí despesa é despesa. Não importa se ela é extraordinária para um evento não previsível ou se é uma despesa rotineira. Despesa é despesa. Independente da natureza dela, você precisa ter receita. Se você não tem receita, dinheiro para cobrir essas despesas, você aumenta o endividamento. Não tem saída. E aí o grande termômetro, o Brasil já tem uma dívida alta para um país emergente e nós temos que estancar isso para ganhar, ancorar as expectativas e mostrar que o processo fiscal, a política fiscal brasileira é sólida e que o endividamento brasileiro é sustentável. E pensando nesse nível de endividamento, Marcos, a gente tem uma perspectiva, né, de que essa relação dívida-PIB atinge 80% a partir do ano que vem. Eu queria entender, com essa também leitura do mercado de que a gente pode iniciar um ciclo de cortes na taxa de juros, né, a partir ou do final desse ano, a partir do ano que vem. Eu queria entender como é que fica essa correlação entre pagamento do juro da dívida, mas também o prêmio de risco oferecido pelo governo brasileiro para se financiar. Como é que fica exatamente esse balanço, né? O governo, evidentemente, vai ter uma pressão do ponto de vista de gasto menor com o juro da dívida, mas como é que fica exatamente a atratividade para que o governo continue rolando essa dívida? Você tem três elementos, como eu disse, na composição desse indicador. Por um lado, o próprio crescimento do PIB, o ritmo de crescimento. Quanto maior for o crescimento do Brasil, e nós estamos num período de relativa acomodação do crescimento econômico num patamar mais baixo, nós crescemos 3,2, 3,4 e estamos indo para o eixo aí de 2,2% ao ano. Esse é o primeiro indicador. Se a economia bomba, cresce muito, atenua o papel da dívida no conjunto de riqueza produzida pelo país. A outra é a taxa de remuneração, como você disse, o prêmio de quem empresta para o governo. Esse prêmio é igual o ovo e a galinha, é um círculo vicioso. Ele cobra esse prêmio muito em função da solidez da política fiscal. Se ele perceber que há um risco que a dívida brasileira não é tão sustentável, ele vai cobrar um prêmio cada vez maior e, a certo ponto, se tiver risco de moratória, e tal como alguns países já passaram, e o próprio Brasil já declarou moratória, o emprestador vai fugir do título brasileiro, ele vai se refugiar em títulos mais seguros. E o terceiro elemento é o resultado operacional, o resultado primário. Se você faz superávit, e o Brasil já fez no passado superávit de 2, 3%, para pagar os juros não com mais dívida, mas com a poupança operacional que faz, na poupança primária que faz, e você estanca o crescimento da dívida. Então, é um conjunto de fatores. Nós temos que gerar uma situação sólida de contas públicas. Isso repercutirá na diminuição da taxa de juros, que vai retroalimentar o círculo virtuoso, o círculo positivo de correção do problema estrutural, e, ao mesmo tempo, vai repercutir numa taxa de crescimento maior. Mas, para isso, é preciso estancar o crescimento da dívida
que vai a 84% no final de 2026, e nas nossas projeções, com as taxas de juro ainda altas, reais altas, mesmo com uma pequena queda, e com a produção continuada de déficits primários, nós projetamos que essa dívida vai crescer até 2030 a 100% do PIB. Isso, comparado com a Itália, com os Estados Unidos, com o Japão, não é muito, eles têm dívidas superiores. Só que nós temos que comparar com os países latino-americanos e com os emergentes. E comparado com esses países, nós somos campeões em percentual de dívida PIB. Conversei aqui com o Marcos Pestana, diretor executivo da Instituição Fiscal Independente, a IFE. Agradeço muito, Marcos, pela sua disponibilidade, por esse bate-papo aqui no Money. Muito obrigado, sempre à disposição. Nós também. Até mais.